gente, Vicky aqui e bem-vindos a mais um vlog. Esse que vai ser um vlog um tanto quanto especial, porque nessa semana, na quinta-feira, dia 18 de março de 2025, eu faço 10 anos de YouTube. Assim, vamos lá. Eu comecei o YouTube quando eu era praticamente uma criança, né? Eu tinha acabado de entrar na minha adolescência, saído da minha pré-adolescência, entrado na minha adolescência. Eu tinha acabado... Eu ia fazer... Não, eu tinha acabado em 2015, então eu já tinha 15 anos. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano. Enfim, antes de eu ter o canal, né, no YouTube, propriamente dito, eu tinha um blog. Primeiro eu tentei ter um blog com uma amiga, com a Adriana. Beijo, Drix. Enfim, a gente tentou ter um blog juntas, se eu não me engano. E aí depois cada uma teve o seu. Eu montei, assim, um blog do zero, eu criei um blog do zero, eu aprendi a mexer, eu me apaixonei por design gráfico nessa época. Eu criei a primeira versão do que vocês estão vendo aqui hoje, que foi o Realeza Literária. Tem uma história por trás desse nome que eu achava muito incrível, mas hoje em dia eu acho um pouco besta. Na época eu era muito fã da Lorde e tinha uma música dela que era muito famosa, que era Royals, e aí eu gostava muito de livros, e aí nasceu Realeza Literária. Inclusive, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, saindo completamente de foco e entrando de novo. Na época que eu criei o blog, eu tinha uma logo, uma assinatura, assim, que eu usava nas fotos, que era esse anelzinho. Eu não sei se vai dar pra ver. Mas é um anel que é uma coroa. E eu achei que eu tinha perdido isso daqui. Eu tenho uma memória afetiva com isso aqui. E eu achei esses dias, inclusive. Eu encaro tudo como um sinal e eu achei justamente esse ano, esse anel, no ano em que eu completo 10 anos de YouTube. O blog, acho que já deve ter um pouco mais de 10 anos. Eu lembro que eu comecei um pouco antes de eu começar o canal. Eu não lembro quando, né, a data precisamente, porque eu não tenho mais esse blog, não tenho mais acesso. Eu acho que eu consigo ver quando foi o primeiro post. Mas enfim, nascia o Realeza Literária e a Vicky com 15 aninhos falando sobre livros na internet, sem propriedade nenhuma. Não que hoje em dia eu tenha propriedade pra falar de livro. Eu não sou formada em literatura. Acho que você não precisa ser formado pra você dar sua opinião sobre livros na internet. Enfim, passamos por muitas mudanças. Eu amadureci muito nos últimos 10 anos. Mudei muito o meu estilo de leitura e mudei muito como eu falo aqui de livros na internet. Passei por altos e baixos. Teve momentos em que eu abandonei aqui e eu voltei. Mas tudo começou mesmo há 10 anos, no dia 20 de março de 2015, quando eu soltei meu primeiro vídeo, que foi uma tag. Eu morro de vergonha dos meus vídeos antigos, é por isso que todos estão privados. Se vocês tentarem achar esses vídeos, vocês não vão achar, eu não vou desprivar eles. Eu tenho muito orgulho da vitória daquela época, porque eu era uma criança, né, um adolescente muito tímida, eu sofria muito bullying, e falar sobre livros na internet me abriu várias oportunidades, assim, de me desenvolver como uma pessoa que não tem mais tanto medo de falar em público, e, enfim, né, fiz muitas amizades também, mas ao mesmo tempo eu tenho uma leve vergonhinha porque eu não falava nada com nada, eu não tinha roteiro, era eu, o meu celular de 12 megapixels e um sonho, um notebook. Na real, era eu, o meu celular de 12 megapixels e um notebook que desligava a cada 5 minutos enquanto eu editava. Enfim. Foi daí que cresceu. O Realeza Literária mudou de nome várias vezes, né? Foi Realeza Literária por muito tempo, acho que por mais de 5, 6 anos eu fiquei com esse nome. E aí teve o cantinho, acho que era, não, era Estante da Vicky, eu mudei para Estante da Vicky. E aí no meio da pandemia, o Estante da Vicky morreu e nasceu o Moon Diary. O Moon também tem, né, esse apelido que eu queria muito que pegasse, eu queria muito que as pessoas me chamassem de Moon, eu gosto desse apelido. Tanto Moon quanto Vicky eu respondo. O Moon Diary nasceu também de uma história engraçada, um pouco cringe. Pra quem não sabe, eu sou a jovem mística. Eu acredito nessas coisas de signo e etc. Eu já fui mais, hoje em dia nem tanto, porque eu não tenho tanto tempo pra ficar lendo horóscopo. Mas enfim, pra quem não sabe, eu sou canceriana, com ascendente em câncer. Eu sou uma grande Maria Chorona, qualquer coisa eu tô chorando. Quem rege o signo de câncer é a Lua, e aí Lua, Moon... Era pra ser um daily, só que aí Moon Daily ia ficar estranho. E eu falei, vai ser um diário, então Moon Diary. E nasceu o Moon Diary, e assim ficou e tem ficado. E eu acho que vai permanecer por um tempo. Assim como a Lua, eu sou uma pessoa de fases, então eu não consigo ficar muito tempo com as coisas do mesmo jeito. Vi de meu quarto, que muda, assim, anualmente eu faço uma mudança nos móveis do meu quarto de lugar. Por isso que eu não gosto de ter nada muito fixo, sabe? Porque eu gosto de estar sempre mudando. E isso foi acontecendo também, tanto com o canal, quanto com o blog, quanto com o Instagram. Acredito que isso vai continuar acontecendo sempre, porque eu não consigo ficar muito tempo com as coisas assim na mesmice. Eu preciso ter algo novo, algo que me incentive a continuar. E enfim, quinta-feira agora, vamos fazer 10 anos que eu comecei. Eu decidi fazer um vlog assim, era pra ser um vlog especial, tá, gente? Eu comecei a gravar esse vlog hoje, terça-feira. Era pra ter começado ontem, só que ontem foi um puta dia estressante. Um dia que eu quero fingir que não aconteceu. Eu tive uma puta crise de ansiedade por outros motivos. Já passou, já resolvi a história. Mas enfim, deixei esse único acontecimento destruir o meu dia inteiro e falei, vou recomeçar
começar amanhã, então a semana pra mim está começando hoje, tá? Essa vai ser uma semana legal, diferente. Pretendo sair na quinta-feira pra fazer uma microscópica comemoração, pois não tem tanto dinheiro assim, ainda mais agora que eu comprei a câmera. Se vocês repararam na qualidade, temos uma câmera nova. Quando eu saio de casa, eu não gravo com ela, porque, né, eu tô pagando e foi cara, e eu tenho medo, porque eu moro no Rio de Janeiro, então eu tenho medo de ser assaltada constantemente. Então não esperem ver vídeos tão bons quando eu estiver fora de casa, só dentro de casa mesmo assim, que aí eu consigo gravar e tudo, mas fora de casa vai ser com o celular. E além de tudo, eu pretendo ler também, né, essa semana, segundo o cronograma que eu mesma criei para mim mesma. Eu já comecei a leitura, no caso, que é a leitura de Assassin's Quest, que ficou em português como A Fúria do Assassino. Não sei se essa tradução condiz muito com a história. Estou em 10% do livro. Comecei a ler ele ontem mesmo, entre todos os problemas que aconteceram, eu consegui ler um pouco ontem pra tentar espairecer. Eu tô lendo esse livro no Kindle porque eu não tenho ele físico, eu tô né, lendo. Eu li o primeiro em português e aí eu troquei pra inglês porque não me adaptei muito. E aí eu li o segundo em inglês e aí eu tô lendo também em inglês pelo Kindle. Queria muito comprar os livros, tá? Mas eles estão em português caríssimos e em inglês mais caros ainda. Hoje, ainda tá na Semana do Consumidor, o primeiro livro tá R$90, o inglês. A edição branquinha, igual eu tenho as minhas edições de The Cosmere. Queria muito nessas edições porque eu acho todas elas fofas, mas tá muito caro. Eventualmente eu vou comprando aos poucos, mas não por agora. Enfim, já tô divagando muito. Comecei o livro, começa exatamente da onde a gente terminou o segundo. Outra coisa, se você não leu ainda a trilogia dos Farseer, né, que é a primeira trilogia que se passa dentro do Reino dos Antigos, da Robin Hobb, esse vídeo aqui vai ter spoiler de tudo, tá? Tanto do livro que eu tô lendo, como dos outros dois. Em alguns momentos eu vou ficar citando coisa, não vou ficar medindo palavra, porque é uma série de 15 livros e não tem como eu ficar me regrando pra falar do livro. Então fiquem avisados que vai ter spoiler. A gente começa o livro exatamente de onde a gente parou com o segundo, que é o Fitz morreu, o Fitz voltou à vida, e ele agora, pelo menos nessa primeira parte do livro, ele não é tão ele quanto a gente acha que ele é. Ele não voltou 100% como ele era, ele é algo entre uma fera e o que sobrou de um homem. Essa é a segunda vez, assim, é a primeira vez que o Regal consegue matar, mas é a segunda vez que ele sofre uma tentativa de assassinato pela mesma pessoa que é o Regal. Eu já falei que eu odeio o Regal? Não, então eu estou falando. Regal, eu te odeio. Eu espero que o Fitz te dê uma morte digna de um personagem insuportável, que você tenha uma morte lenta e dolorosa. É só isso que eu espero. Enfim, o primeiro capítulo é extremamente depressivo e triste. Você vê o que o Fitz se tornou. Inclusive, no último capítulo que eu li, ele tem uma briga com o Burrick e eu fiquei tipo, por que você falou isso pro Burrick, sabe? O Fitz é um personagem que a gente vê literalmente crescer, né? A gente acompanha ele desde os 6 anos de idade ao longo desses 3 livros da primeira trilogia. Eu sei que ele tá em mais outras 2 trilogias dentro do Reino dos Antigos, então eu estou tranquila quanto a ele não vai mais morrer, ou se ele morrer ele vai voltar, tá? Então, assim, eu estou tranquila quanto a isso, porque, né, depois do último livro, depois da morte trágica, gente, juro por Deus, a cena dele morrendo e dele voltando, e aí eu fui procurar fanart e eu encontrei a fanart da edição de colecionador do Burritt abraçando ele na neve. Que depressão. E aí, esse primeiro capítulo é justamente o Burritt literalmente tentando ensinar ele como ser um ser humano de novo, né? Porque, se eu não me engano, o Fitz tá com entre 16 e 18 anos, algo assim. E ele não consegue, sabe? Depois que ele morre, ele passa um tempo, a alma dele passa um tempo com o Night Eyes, né? Que é o lobo com quem ele tem uma ligação por conta da manha, né? Tem 2 poderes nesse universo. A skill, que eu esqueci agora a palavra em português, que você consegue se comunicar por pensamento e etc. E você tem a manha, que você literalmente consegue se vincular a algum animal. Às vezes você consegue... Geralmente você consegue escolher, né? O Fitz, ele já teve vínculos com outros animais. Se eu não me engano, o primeiro foi o Nosy, que era um cão de caça que ele tinha... Cresceu com ele, basicamente. Eu acho que ele se vincula com algum outro animal e agora ele tá vinculado ao Night Eyes, que é um lobo. É um lobo que ele salvou, né? Não entre muitas aspas, mas assim, querendo ou não, ele salvou o Night Eyes. Quando ele morreu, a alma dele, né? Quando você tem a manha, tem uma coisa chamada Shifter, que é literalmente uma pessoa que consegue trocar, você consegue habitar o corpo de um animal por um tempo. E aí, quando o corpo físico dele morreu, ele transferiu a alma dele por algum motivo que agora ou eu não lembro ou não foi dito, então acho que se eu não lembro é porque muito provavelmente não falaram. Mas ele consegue transferir a alma dele pro Night Eyes e ele passa, se eu não me engano, quase que uma semana, são 3 ou 4 dias, alguma coisa assim, com o Night Eyes. Então, no final do segundo livro, a gente acompanha eles caçando e eles morando na floresta, e ele fala que a definição de tempo é muito abstrata pro lobo, porque eles só conhecem 2 momentos, que é o momento em que eles estão com fome e que eles têm que caçar, e o momento em que eles não estão com fome e eles conseguem só existir. E do nada, ele volta, né, a alma dele volta pro corpo dele, e agora ele é esse ser que tá ali no limiar entre ser uma fera, uma besta, e ser... É praticamente
praticamente quase uma criança, sabe? Ele tem que aprender tudo de novo, ele tem que aprender não a falar, ele consegue falar, mas ele tem que aprender a se comunicar. Ele não consegue comer direito, né? Ele tem aquela coisa de preciso devorar tudo que tá na minha frente porque a comida vai acabar, então a comida é algo do momento. E o Burrick, ele fica ensinando ele durante um tempo, né? A gente tem um período de tempo que passa quase um ano desde que tudo aconteceu. E aí a gente tá nessa, né? Desde o final do segundo livro, o Regal agora se autodeclarou rei, porque o Shrewd morreu. A Cedric fugiu pras montanhas e o Verity tá na missão muito estranha, que não vejo futuro, de procurar os Elderlings, né? Procurar os antigos, porque tem aquela profecia de que um dos reis, Farseer, procurou os Elderlings pra ajudar eles contra a galera dos navios vermelhos, né? Contra os invasores. E eles prometeram que se algum dia os Farseer precisassem de novo, era só procurarem eles e eles viriam ajudar. E aí o Verity tá nessa missão de procurar eles. E até agora nada. Inclusive a Cedric grávida. Eu acho que a Molly também, que era o romancinho do Fitz, grávida também. E é isso. Começamos o livro com o Fitz reaprendendo a ser um humano funcional, brigando com o Burrett. E aí o Burrett sai de cena, né? Ele fala, então tá, você quer fazer as coisas sozinho, você quer sua liberdade, tome sua liberdade. E aí agora o Fitz, né, é a missão dele, literalmente o nome do livro, né, Assassin's Quest, é a missão do assassino, que é ele botou na cabeça dele que ele vai matar o Regal. E eu acho justíssimo, tá? Inclusive, torço pra que dê certo. É um livro imenso, acho que esse é o maior livro dessa primeira trilogia. Ele tem, acho que no Kindle, umas 900 páginas, acho que 880, alguma coisa assim. Vou demorar um cadinho pra ler esse livro. Não sei se eu vou conseguir terminar ele nesse vlog, tá, gente? Então, assim, já deixo avisado que ou o vlog vai atrasar, assim, no futuro vocês vão saber, mas ou esse vlog vai atrasar ou ele vai ser finalizado em outro vlog. Mas esse vlog é essencialmente a comemoração dos 10 anos do canal e a leitura desse livro. Eu vou parar aqui a gravação agora, porque eu preciso estudar. E além de tudo, eu ainda faço faculdade, né? Eu queria, inclusive, gravar um vídeo falando um pouco sobre a faculdade. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso vir aqui e gravar um pouco sobre como tá sendo a minha faculdade. Pra quem não sabe, né? Eu fazia letras e aí eu voltei pra biomedicina, que era um curso que eu já fazia. E, enfim, estou adorando. Amo estudar o que eu estudo. Posso vir falar pra vocês. Não vou ficar fazendo, materiais que eu levo pra faculdade. Aqui no YouTube. Amo ver esses vídeos. Adoro ver a galera sendo extremamente consumista e comprando 500 canetas e 500 cadernos. Não faço isso, tá? Eu só uso um material, que é o meu tablet, que eu uso pra tudo. E o dia que esse tablet sumir, eu vou chorar. É isso, gente. Bem-vindos ao vlog. E eu espero que vocês aproveitem. Só testando o modo de pouca iluminação da câmera. Juro, gente. Essa câmera foi a melhor coisa que eu comprei. Olha, nem parece que eu tô completamente no escuro, que só tem os pisca-pisca ligado. É sempre assim, eu começo a gravar e aí resolve que vai passar um avião. Bem na hora que eu estou gravando, inclusive essa cor de verde dessa blusa anêmica. Enfim, gente, vim aqui finalizar o vlog como sempre. Eu não consegui fazer tudo que eu queria nesse vlog pra comemorar essa semana, mas o pouco que eu consegui fazer, eu me diverti muito. Mais uma vez, obrigada, Drix, por ter comemorado comigo na quinta-feira. A gente foi, né, comprar um bolinho e ficamos andando na Tok Stock. Não tem coisa melhor do que entrar no shopping e ficar olhando na Tok Stock e imaginando todas as coisas que um dia eu acho que vou conseguir comprar, mas na verdade não vou, porque tudo na Tok Stock é ridiculamente caro. Outra coisa aqui também que eu queria falar, chegou amanhecer
na Colheita, Sunrise at the Reaping, que é o mais novo livro no universo de Jogos Vorazes da Suzanne Collins. Esse daqui é sobre o jogo do Haymitch, então a gente vai descobrir, né, como que o Haymitch ganhou. E, se eu não me engano, um dos massacres quaternários, odeio falar essa palavra. Ele chegou pra mim hoje, eu comprei. Foi num surto, uma amiga minha, Raíssa, está lendo, está gostando. Muito pela nostalgia também. Eu quero ler ele, mas eu não quero ler ele agora. Eu pretendo reler todos os livros de Jogos Vorazes, porque tem muito tempo que eu li assim com 14, 15 anos. Eu lembro que eu li tudo antes de sair o último filme. Enfim, tem muito tempo. Eu quero reler e eu vou reler em ordem de publicação. Eu não vou reler em ordem cronológica, porque na minha cabeça não faz sentido, porque eu sei que a escrita dela tá diferente nisso aqui do que tava nos outros livros. Então, não quero ficar me frustrando. E também pra esperar passar um pouco o hype, eu tô vendo 500 pessoas falando desse livro na internet, e eu não quero ser só mais uma falando pra pegar o hype do livro, mas eu pretendo ler ele sim. E sobre a minha leitura de Aprendiz de Assassino, né? Aprendiz de Assassino não, Assassin's Quest, que ficou como A Fúria do Assassino, se eu não me engano. Eu cheguei em 50% do livro. Como eu falei, o meu ritmo de leitura, ele tem diminuído. Esse mês eu até consegui ler bastante, porque eu acabei lendo, né, a Saga dos Corvos, e quando eu leio em português, eu leio bem mais rápido do que eu leio em inglês. Eu cheguei em 50% do livro, eu não vou conseguir terminar ele pra esse vlog, ele vai ficar pro próximo. O que tá acontecendo? O Fitz, né, como eu tinha falado, acho que na única atualização que eu trouxe, ele teve aquela briga lá com o Burrick e cada um meio que seguiu o seu caminho. O Burrick foi viver a vida dele, foi encontrar uma amiga que estava precisando de uma pessoa, né, de um homem para ajudar a sobrevivê-la, que ela estava numa situação delicada. É meio óbvio quem é, mas mais tarde a gente descobre que essa pessoa é a Molly, que é a pseudo-ex do Fitz, porque ela está grávida esperando um filho do Fitz. E o Fitz, né, vai atrás da sua vingança, da sua missão, da sua quest, que é matar o Regal. Ele chega a tentar e ele não consegue. Tá? Ele vai até a cidade em que o Regal tá, né? Porque o Regal morava em Buckkeep, que é um dos ducados costeiros. Só que a mãe do Regal, ela era de um dos ducados que ficava mais pra dentro do mapa, assim, né? Inland, né? Pra dentro da terra. Sei lá, não sei explicar. Enfim, ficava mais ali pro centro. Então, quando o Shield morreu e o Verity, né, foi dado como morto, e o Regal assumiu, ele se mudou pra esse ducado. Então, ele tá lá agora. O Fitz é atrás. E não dá muito certo. O Fitz tenta matar o Regal. Quando ele chega lá, ele tá numa situação deplorável, só desgraça acontecendo, inclusive. Pra mim, o que foi, assim, a maior desgraça que aconteceu, que foi ele ter se separado do Night Eyes. Eu não aceito ele ter se separado do Night Eyes. Agora, onde eu tô, eles já se juntaram, né? O Night Eyes, ele acaba encontrando essa matilha de lobos, e ele decide que, por algum tempo, ele quer tentar saber como seria viver entre lobos, né? Viver entre iguais, porque ele considera o Fitz como um irmão dele, né? Como eles têm essa ligação, né? Esse bond entre eles. Eles se chamam de irmãos e eles se consideram uma alcateia. Ele fala, olha, eu quero tentar. E aí o Fitz fala, tá bom, vai lá. E o Fitz fica remoendo isso por muito tempo, porque ao mesmo tempo que ele fala, tá bom, vai lá, ele fica, putz, mas ele podia voltar. E aí eu também fico, putz, ele podia voltar. Porque é muito ruim saber que eles estão separados e saber que o Fitz se meteu em vários problemas que podiam ter não sido resolvidos, mas que ele podia ter recebido uma certa ajuda do Night Eyes como um lobo. Eita, como fazem barulho, é avião, é moto, é carro do pão, é periquito. Enfim, ele chega lá no castelo em que o Regal tá, ele tá o pó da rabiola, ele tenta, assim, o plano mirabolante que ele bolou ali na hora, porque ele não tem arma, ele não tem nada, ele não tem acesso ao Regal, foi sair colocando veneno em tudo que era lugar. Dentro de roupa, dentro de sapato, em cima da cama, nos móveis. Inclusive nele mesmo. Ele quase morre nessa tentativa de matar o Regal. Ele quase vai de arrasta. Ele consegue fugir. E nisso que ele foge, ele recebe um chamado, né, pela skill, pela habilidade. Eu esqueci agora, sinceramente, a palavra. A gente não lembra se é em português como é que ficou. Mas enfim, pela magia da skill, né, da habilidade lá que eles têm de comunicar telepaticamente, algo do tipo. Do Verity falando, vem até mim, come to me. E aí, é tipo assim, ele imbui isso na cabeça do Fitz. E ele tá com esse pensamento agora o tempo inteiro, tipo, preciso chegar até o Verity. Basicamente, os últimos 10, 15% do livro, assim, que eu li, é ele tentando chegar até o Verity. O Verity, ele tá nessa jornada pra achar, né, os Elderlings, que são os antigos, que são aquela galera que ajudou os Farseers muito tempo atrás a lutar contra os invasores, né, Red Ship Invaders. Tem Buckkeep. Pra cá era onde o Regal tava. Aí, aqui é Buckkeep. Tem a montanha, tá? A montanha, né, o Mountain Kingdom, o reino da montanha, é da onde a Catterick vem. A Catterick é a mulher do Verity, né, que tá grávida, ela também, piriri pororó. Tem a montanha. O Verity,
tá na puta que pariu depois da montanha, que ninguém sabe onde é. Ele não sabe onde ele tá. O Fitz não sabe onde ele tá, porque ele não consegue usar a porra da skill, porque toda vez que ele usa a skill, tem alguém esperando pra furdunçar a cabeça dessa criança. E ele tá tentando atravessar. Ele se juntou com os peregrinos que estavam indo ali um meio contrabando para tentar atravessar o rio para chegar no reino da montanha. Eles foram emboscados, eles foram enganados. O Fitz quase morreu, ele foi salvo e agora ele tá indo sozinho. Ai, juro. Robin Hood, por que você fez um personagem que sofre tanto? Enfim, no meio de todos esses acontecimentos, o Fitz tá tendo sonhos também, né, usando por conta da skill. Ele tá usando a skill na Molly sem ele querer, ele não sabe como, assim, são skill dreams que eles chamam, né? E ele não controla muito bem direito quando isso acontece. Eu imagino que, por enquanto, esteja sendo só em situações de estresse, tanto pra Molly quanto pra ele, mas basicamente ele viu a filha dele nascendo, né? A Molly deu à luz, é uma menininha, e aí ele fica agora que, tipo assim, antes ele tava nessa de, tá, eu vou matar o Regal e foda-se o que acontece comigo, porque não tem nada que ele não tenha feito que ele possa fazer de novo, e não tem ninguém que ele possa me ferir, porque a Molly me abandonou, o Burrick saiu também pelo mundo aí, foda-se. E aí agora ele tem a filha dele e ele fica nessa de tipo, não, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou voltar com o Verity, eu vou resgatar o Verity, eu vou voltar com ele, e eu vou voltar pra Molly, ela vai me perdoar, eu vou cuidar da minha filha, eu vou ser tipo um ser humano normal. E eu tô achando isso tão fofinho dele, porque, né, aquilo a gente viu ele crescendo, eu vou dizer sem pai, mas não sem uma figura paterna, porque ele teve algumas figuras paternas ao longo da vida. Tanto o Burrick quanto o próprio Verity. O Shield também em alguns momentos, né? O Chade também, que é o cara que treinou, o irmão do Shield, treinou ele, né? Nessa coisa do ser um assassino. Então ao longo do tempo ele teve várias figuras paternas, mas ele não teve amor paterno, eu diria. Aquela coisa de, tipo assim, eu vejo eu acho que a maior imagem que eu tenho de pai do Fitz é aquela cena do final do segundo livro, do Burrick revivendo ele junto com o Chade, né? Tipo, ele abraçando o corpo do Fitz enquanto a alma dele voltava pro corpo dele. E então eu entendo e eu vejo muito isso, que o Burrick, ele ama muito o Fitz, ele tem um carinho enorme pelo Fitz, mas é aquilo, ele foi obrigado a cuidar do Fitz, né? O Chivalry, ele falou, tipo, ah, você vai cuidar dele pra mim, é isso. Ele aprendeu a amar, mas não é um amor que sabe, não é um amor paterno. Eu não sei explicar. Foda-se, eu não sei explicar, não sei como funciona. Não sou mãe, não sou pai, não sei explicar. É isso. E, enfim, estou em 50% do livro. Pretendo terminar ele semana que vem, porque como vocês bem sabem, eu não consigo ficar muito tempo lendo a mesma coisa, porque eu vou perdendo interesse. Até então tá bem interessante, mas eu quero realmente dar como encerrada essa primeira trilogia, né, da série dos antigos, e começar a próxima, que é, se eu não me engano, se passa em um navio pirata. Estou bem ansiosa. E também porque eu tenho que ler, né, o meu livro de Roda do Tempo, o terceiro livro. Eu tô vendo a terceira temporada e tá simplesmente maravilhoso, assim. O episódio dessa semana, né, de semana passada, no caso, que vocês estão vendo na segunda. Incrível, que episódio bom. Ai, ele entrando no Radiant. Ai, foi muito bom. Nossa, ai, eu nem li a cena, eu já sabia que isso ia acontecer, né, dessa cena, dessa coisa. Eu quero muito ler, chegar nessa parte e ler, tipo, ver a descrição, porque, juro, ficou perfeito, ficou perfeito. Pelo que eu tô vendo, eles estão misturando um pouco, né, o terceiro e o quarto livro. Não sei até que ponto, porque mudou muita coisa, tem muita coisa diferente. Eu revi os 2 últimos episódios da segunda temporada pra poder ver a terceira, e foi logo depois que eu li o segundo livro, e eles mudaram bastante coisas. Então eu quero ver como que eles vão se adaptar a essa questão, até porque, né, tem muito livro e tem pouca série por enquanto, mas cenas pros próximos capítulos é ver a série e aguardar, né, ver como é que eles vão desenvolver certos arcos. É isso, gente, eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Semana que vem eu vou deixar pra falar o que eu vou ler semana que vem na semana que vem, tá? No próximo vlog, que aí vocês vão ter que ficar conectados pra poder saber. Mas eu pretendo terminar Assassin's Quest e pegar algum outro livro aí que spoilers foram dados nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, não se esqueçam, por favor, de curtir, de comentar. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu sei que é super chato ficar pedindo isso, eu não sou muito fã, mas ajuda bastante. Obrigada por estarem aqui ao longo desses 10 anos. Se você é novo, obrigada por acompanhar. Espero que você goste, tá? Pega um banquinho, toma um café. A gente tem que aproveitar esse outono. Tá um tempo cinza, tá ventando. Eu tô tão feliz, tá maravilhoso. Tô doida pelo frio. E é isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.